Salve, salve, meus irmãos. Aqui é o Bruno, mestre e sacerdote em magia negra, aqui no estado do Paraná. E no nosso vídeo de hoje, pessoal, nós vamos conversar aqui um pouquinho a respeito ali sobre os preceitos da amarração amorosa. E vamos falar um pouquinho também dos outros trabalhos ali e aproveitar e falar tudo aqui nesse vídeo referente ali aos preceitos, beleza? Então, se você é novo ou nova aqui em nosso canal, se inscrevam agora mesmo clicando aí no botãozinho de inscrever-se. E se vocês gostarem do vídeo, deixa aí o seu like, beleza? Bom, vamos lá então, né? Os preceitos das amarrações amorosas, né? E de todos os trabalhos ali, mas a amarração ali é ali o ritual ali mais feito, no caso, dentro ali dos terreiros ali, né? Fora também ali os trabalhos de prosperidade, destruição, separação, né? Então, mas a amarração ali tá sempre em alta ali, né? Porque é um dos trabalhos ali que acaba saindo ali mais ali dentro dos terreiros também, dentro dos nossos terreiros, né? Dentro do nosso terreiro. Gente, vamos lá. Eu recebo bastante mensagens ali todos os dias dos clientes ali que falam assim: poxa, mestre, puxa vida, eu já paguei ali um monte de trabalhos espirituais ali, até hoje meus trabalhos ali só acabaram quebrando, eu não sei o que aconteceu ali, que acabou desmanchando ali, já fiz um monte de trabalhos ali, tem uns preceitos ali que são as regras ali que alguns dirigentes passam, outros não, né? Mas eu queria saber, no caso, o senhor passa preceito, né? Aí eu vou lá, passo tudo, né? Depois que eu mando junto, no caso, com o vídeo do trabalho da pessoa, né? Que eu faço trabalho ali, tudo certinho, tudo. Coloco foto, tudo, ou nome, sobrenome, data de nascimento, depende do que o cliente me manda. Daí eu vou lá e tudo, faço trabalhinho, tudo certinho, bonitinho. Então tá, o que são os preceitos, né? Vamos lá. Gente, os preceitos, eles são regras que eles precisam ali ser cumpridos, né? Então, assim, quando nós fazemos um ritual de magia, a gente precisa, no caso, fazer algumas coisas porque nós estamos contratando os serviços ali de uma entidade, né? E uma entidade já foi vivente aqui na Terra. Então eles morreram, né? Mas eles morreram ali uns seres. Eu vou explicar aqui de um jeito que vocês vão entender. Eles morreram ali seres materialistas. Então, ou seja, Exu, Pombagira, né? Eles são seres ali materialistas. Então, ou seja, quando nós vamos lá fazer um ritual, né? Exu, no caso, ele vai fazer o quê? Ele vai se alimentar. Né? Ele vai se alimentar. Então, ou seja, ele precisa, no caso, do alimento. Só que aquele alimento ali, nós também comemos. Então, ou seja, pelo motivo que a gente também come o mesmo alimento que eles, né, a gente precisa cumprir algumas regras, porque senão o Exu vai entender que nós estamos comendo o alimento dele. Entenderam? Então, ou seja, alguns alimentos a gente não pode comer. Claro que tem dirigentes que eles passam um absurdo. Você não pode comer açúcar, né? Você não pode tomar água, você não pode comer carne, você não pode comer verdura, você não pode comer arroz, você não pode comer feijão, porque são grãos. Você não pode, ou seja, você não vai poder comer nada. Né? Tem dirigente, no caso, que coloca, você não pode comer nada. Né? Se você comer, vai quebrar todo o ritual. Gente, é o seguinte. Os preceitos, não é que você não pode comer nada, porque tem coisas que são realmente ali uns absurdos, né? Com a gente é o seguinte, né? Os nossos preceitos, né? As regras que a gente passa, no caso, para as pessoas, eu já falei dos preceitos aqui em outros vídeos, no caso, mas acabou ficando ali no meio ali e tudo mais. Então eu vou fazer esse vídeo aqui que ele vai ser só para os preceitos esse aqui. Então assim, gente, quando nós realizamos um ritual, o que a pessoa não pode fazer de maneira nenhuma, dentro, claro, dos rituais de amarração, né, que são os rituais ali amorosos, a pessoa ela não pode de maneira nenhuma fazer sexo com outras pessoas.
Gente, tem muitas pessoas que acabam fazendo rituais que acabam não cumprindo corretamente os preceitos. Então é assim, essa parte da alimentação, eu procuro muito não ficar pegando ali nessa parte da alimentação, por conta para a pessoa não pegar uma anemia, né? Ou seja, para a pessoa não pegar ali uma fraqueza, para a pessoa não ficar com fome, entende? Porque eu também cumpro preceitos, porque eu também faço trabalhos para mim, né? Então, ou seja, eu também. Só que eu, assim, é quase todos os dias. Eu digo quase porque eu não faço trabalho todo dia, porque senão eu morro. Então, ou seja, mas eu também preciso fazer os preceitos, né? Porque eu sou um dirigente de um templo. Então, ou seja, eu mais do que vocês, eu preciso fazer preceito para mim, né? Porque eu também faço trabalhos para mim. Então, assim, quando nós vamos fazer um ritual amoroso, né, no caso, quando a gente vai fazer um trabalho amoroso, um dos preceitos que as pessoas não podem de maneira nenhuma é fazer sexo com outras pessoas. Então, ou seja, mas eu sou casado. Mas eu sou casada. Quando a pessoa é casada, é outra história, porque você é casado. Então, ou seja, perante a espiritualidade, você tem uma outra pessoa, né, e que você é casado, né, e o ser ou a ser não merece, no caso, passar por aquela traição. Então, ou seja, você é liberado ou liberada para fazer sexo com a outra pessoa, porque a outra pessoa ela não é merecedora da tua traição. Entenderam? Então, ou seja, é liberado nessa parte para casados, né, quando tem amante, no caso. E para garotas ou garotos de programa, também são liberados porque é um meio de sustento, né? Então, ou seja, você trabalha com isso. Então, a espiritualidade entende essa parte, no caso, sobre o teu trabalho. Então, ou seja, é um trabalho para você não passar fome, para você não ter necessidade. Então, ou seja, também é liberado. Mas tem um porém. De maneira nenhuma não pode fazer sexo por livre e espontânea vontade. Então, ou seja, não pode de maneira nenhuma sair, conhecer pessoas, passear, farrear. Então, ou seja, você, durante o período de 21 dias, vai ter que cumprir os preceitos, não podendo-se assim fazer sexo com outras pessoas, por livre e espontânea vontade ou por mero prazer. Entenderam? Então, ou seja, não pode. Outra coisa que não pode, que Exu, no caso, utiliza muito disso, porque não tem como tirar, é as bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas, de maneira nenhuma, não pode estar utilizando. Então, ou seja, essa parte das bebidas alcoólicas, durante 21 dias, não pode ingerir bebidas alcoólicas. Por quê? Porque Exu utiliza das bebidas alcoólicas para eles poderem estar ali limpando a sua espiritualidade. Então, ou seja, Exu ele se utiliza das bebidas para purificar, para limpar, entende? Então, ou seja, para pegar energia, né, por conta da cana, né? Então, ou seja, tudo é energia, tudo tem um meio de utilização, entenderam? Outra coisa que não pode de maneira nenhuma, drogas não pode. Drogas de maneira nenhuma não pode, porque drogas elas vão estar ali mudando a sua parte espiritual e mental. Então, ou seja, o indivíduo ele possui-se assim a sua característica. Quando você utiliza drogas, você muda a sua mente. Quando você muda a mente, no caso, a sua mentalidade, você atrai outras coisas. Energia negativa, larvas espirituais, encostos. Então, ou seja, em vez de Exu fazer um trabalho só, aí vai precisar estar fazendo vários, porque você está se carregando, você está absorvendo energias negativas, energias contrárias, energias que você não tinha antes de realizar o ritual. Mas eu utilizo drogas antes mesmo de utilizar o ritual. Muito bem, depois do ritual você não vai poder usar. Drogas não possuem-se exceção, não pode. Drogas não pode, nem maconha, nem cocaína, nem crack, nem haxixe, nem nada, não pode, porque vai atrapalhar o resultado do trabalho, entenderam? Outra coisa que não pode de maneira nenhuma,
carnes vermelhas, com sangue no caso. Muitas pessoas ficam me perguntando, mas o que é carne vermelha? Gente, carne vermelha é churrasco, é bife, não pode. Ah, mas eu paguei um trabalho lá pro dirigente lá que ele não pôs, ele não colocou. Mas e o que tem? E daí que ele não pôs? Fio, não importa. Carne vermelha não pode. Sangue não pode. Por que não? Porque quando nós vamos lá, entregamos uma oferenda a Exu, né, no caso. Vamos lá. Vamos supor, você foi lá, fez um trabalho lá com o teu dirigente. Né? O teu dirigente foi lá, tudo, fez um trabalhinho ali simples. Né, no caso, ele fez um trabalhinho ali de boa. Um trabalhinho ali simples, com rosa, maçã, champanhe e vela. Tá. É uma simpatia, né? Vamos supor. Quase uma simpatia, mas ele pôs um padê ali, né? Então vamos lá. Por que não pode? Porque quando você come a carne vermelha, você está comendo o abate de um animal. Quando você não ponha um animal dentro de um ritual, isso significa que aquele animal, Exu no caso, ou ele não quis, ou não é algo do templo, né, no caso. Aquele templo ali, ele pode ser que não trabalhe com sacrifício, né, no caso. Várias coisas. Quando você ponha e come um bife, Exu, no caso, vai olhar para aquilo lá e falar, não, mas tá errado isso aí. Não pode. Não. Bife não pode. Porque você vai estar pegando a energia contrária de um animal que foi morto. Então, ou seja, e caso Exu venha a estar se ofendendo, no caso por conta do que você está se alimentando e do que você está comendo, eles vão entender que você não está cumprindo as regras. Por quê? Porque quando a gente pede ajuda a Exu ou a Pombagira, eles vão trabalhar dentro da sua vida. Então, ou seja, você precisa necessariamente estar com o corpo purificado para que eles tenham facilidade para eles poderem estar ali sugando a sua energia. Então, ou seja, pelo motivo que eles vão que eles dependem, no caso, da tua energia também, eles não vão conseguir, no caso, estar fazendo a união tua e da pessoa amada, caso o seu corpo esteja impuro. Então, ou seja, dependendo do alimento que você vai comer, nem sempre, no caso, é porque Exu também come, no caso, aquele alimento. Muitas das vezes é porque aquele alimento, ele realmente passa a ser impuro. Então, ou seja, mesmo que você esteja comendo, né, porque no caso a comida era considerada como uma graça, né, como uma bênção e tudo mais, mas quando nós vamos fazer um ritual, pelo motivo que nós vamos estar contratando uma energia, que ela é uma energia externa, elas precisam, no caso, estar fazendo o quê? Se conectando ao corpo da pessoa. Então, ou seja, você precisa, no caso, estar fazendo o quê? Pegando alimentos puros. Então, ou seja, o mais puro possível, no caso. Carne, ele já não é puro porque o animal foi abatido. Ah, mas tá. Em questão do frango, no caso, né? Não, porque, né? Tem dirigente, no caso, que passa o frango, né? O frango é uma carne branca, o frango é uma carne... O frango é uma carne branca, né? E carne branca a gente entende, no caso, que é uma carne boa, né? Por conta do peixe, que o peixe também foi morto, né? No caso. Isso. Quando nós vamos fazer um ritual, por exemplo, de amarração amorosa, o frango, na realidade, ele é uma carne que quando você vai preparar ele não surte, no caso, o sangue, né? Então, ou seja, o problema, gente, na realidade não tá na carne em si. O problema tá no tipo de carne, que vai ser, no caso, né? Feito ali, e a quantidade de sangue que aquela carne tá revendo, né? No caso. Então, ou seja, quando nós vamos lá e preparar ali, por exemplo, um franguinho, né? Por exemplo, um frango, um peito de frango, uma asa de frango, uma coxa de frango, nós estamos, no caso, fazendo o quê? Nos alimentando. Então, ou seja, o problema em si não é o tipo de carne, o problema em si é o sangue que aquela carne está revertendo. Ah, mas e se eu fizer ali uma carne bem passada, né? Se eu fizer ali uma carne bem passada, ali pode? Não.
Não porque aquele animal, né, ele foi morto, primeiro que ele foi morto brutalmente, segundo que a carne em si, por mais que você deixe ela preta, torrada, ela não deixa de ser uma carne vermelha, entende? Então, ou seja, pessoal, tudo o que nós vamos nos alimentar, precisa-se assim, no caso, tá vendo muito bem, por exemplo, né, o que a gente vai comer. Porque tem que ser algo que a espiritualidade nos permita. Então, ou seja, a carne branca, que é aquela carne de frango, o peixe, no caso, né, o peixe também é uma carne branca, né? O peixe também é uma carne branca e também já é um símbolo espiritual, né? Porque o peixe também é um símbolo espiritual. Então, ou seja, peixe pode, frango pode, ter queijo pode, entende? Então, ou seja, tudo, né? Tudo. Tem que ver, na verdade, o que você vai comer, porque tudo as entidades também comem. Só que, na realidade, quando nós vamos realizar ali um ritual, precisa-se assim saber certo o que a gente pode comer e pode tomar, para que o teu ritual ele não venha estar se quebrando. Então, ou seja, tem que tomar um certo cuidado a respeito sobre isso, porque tudo as entidades vão sugar a energia do teu corpo. Então, ou seja, que nem eu falei para vocês, se o teu corpo tiver muito impuro, né, se o teu corpo tiver ali demais de energia negativa, de energias contrárias, as entidades elas não vão conseguir se conectar ao teu corpo. Então, ou seja, você precisa estar cumprindo a sua parte para que as entidades possam cumprir a parte dela. Entende? Então, ou seja, se for para colocar aqui o que você pode ou não pode comer, você também não iria poder comer arroz, você não iria poder comer feijão, você não ia poder comer verdura, porque tudo isso as entidades comem. Mas possuem-se assim as suas exceções, por conta que é somente as coisas assim que são demais de importantes. Então, ou seja, sexo com outras pessoas não pode, entende? Somente com a pessoa amada, com exceção dos casados e dos GPs, né, no caso, que dependem, né, dessa parte para poder se autossustentar. Então, ou seja, se for para seguir por esse lado, né, você não iria estar comendo absolutamente nada, entende? Você não iria estar comendo absolutamente nada. Então, ou seja, pessoal, tem que tomar um certo cuidado e tem que seguir certinho a parte dos preceitos, porque senão você vai acabar quebrando todo um ritual. Que nem esse negócio, por exemplo, assim, de açúcar, né? Tem dirigente que não deixa você comer açúcar, você não pode comer doce, você não pode tomar água, entende? Então, ou seja, já assim, né, no caso, eu particularmente já acho um absurdo isso daí, porque, né, pô, tudo tem açúcar, né? Tudo que você vai comer possui açúcar. Então, ou seja, isso aí já é um extremo, isso daí já é um absurdo e eu particularmente, né, não gosto e nem passo essa parte sobre açúcar, porque senão você vai acabar morrendo, porque, entende? Então, assim, você precisa cumprir a parte que o dirigente passa pra você, que nem eu, por exemplo, é somente nisso, né? A parte da carne, a parte da carne vermelha que não pode, né? Carne vermelha não pode. Somente frango, peixe, entende? Suco você pode tomar, refrigerante você pode tomar, né? Então, ou seja, a carne vermelha não pode, álcool não pode, drogas não podem. Agora, se você for uma pessoa que você seja uma pessoa assim viciada, né, no álcool, né? Você é uma pessoa que você é dependente do álcool, pode, né? Pode. Agora, se você for um dependente químico, por exemplo, de algum tipo de droga, também pode, né? Você tá liberado nessa parte porque você é uma pessoa que é dependente. O cigarro, né? Tem pessoas que perguntam assim, eu posso fumar um cigarro, né? Cigarro normal pode, né? Cigarro normal pode. Agora, drogas não pode. Drogas, isso aí não pode, porque isso aí vai contra os preceitos. Entende? Mas é isso, pessoal. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like, ok? E se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito, beleza? E até o nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal.